Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um Spacecast. Estamos aqui com o convidado especial de hoje, Pedrinho, do conto O Fisco, um dos contos de Natal do Monteiro Lobato. E aí, Pedrinho? Opa, tudo bom? Aqui quem fala é o Pedrinho e eu vim contar um pouco hoje sobre a minha história, né? Que foi retratada. Quantos anos você tinha quando isso aconteceu? Tinha uns 9 anos, se eu não me engano. Faz um tempo já. E você pode nos falar um pouco de quem são seus pais, de como que aconteceu, os primórdios dessa história mesmo? Meus pais, eles são imigrantes, né? O Zé e a Mariana. Os primórdios que eu posso falar é... Como a gente era imigrante, né? Meio que as coisas sempre foram mais difíceis. Sempre tiveram preconceito, sabe? Maltrato assim mesmo pelo fato de não ser daqui. E foi muito difícil para os meus pais. Minha mãe ficava se dando trabalho, pois tinha que cuidar das crianças e tal. Meu pai também trabalhando e o chefe dele sempre tratando ele como quase escravo, fazendo com que ele trabalhe mais e meio que o salário que ele recebia não era justo pro trabalho que ele fazia. E isso foi complicando demais a vida da nossa família. O que levou você a fazer o que você acabou fazendo? Foi basicamente isso mesmo. Essa dificuldade, sabe? Eu sempre quis muito ajudar. Me deu essa ideia, pois uma noite eu ouvi pais conversando. Eu pensei, por que não, né? Começar a tentar ganhar um dinheiro agora. E foi isso que eu tentei fazer, sabe? Eu busquei de todas as maneiras alguma coisa que eu consegui receber um dinheiro por isso. E como você acabou conseguindo o material que você utilizou para fazer esse trabalho seu e esse tipo de coisa? A gente tinha algumas coisas em casa, alguns pedaços de madeira que eu mesmo peguei e construí, sabe? Algumas partes eu usei até meu sapato para martelar o prego. Os instrumentos que eu usei, eu pedi meu tio para me dar alguns que já estavam antigos, mas pra mim era incrível, porque eu tava fazendo sozinho, entende? Então, pra mim era uma coisa mágica. E meu tio me deu as peças, pois ele já fazia esse trabalho e ele era o que menos tinha problemas financeiros, né? Ele me ajudou nessa parte. Algumas partes eu catei assim, e fui fazendo o meu mesmo. E aí, você resolveu ir pra rua mesmo fazer esse seu trabalho? O que acabou acontecendo? Tipo assim, como as pessoas viram esse trabalho? Assim, eu provavelmente foi muito o que a gente entende hoje em dia, porque naquela época eu não tinha aquela ideia de preconceito que as pessoas. Hoje eu consigo ver melhor. Eu sempre vi como não é uma coisa que foi fácil, pois eu pensava que como eu tava começando, até adquirir pessoas pra frequentar, né, conseguir fregueses, ia ser difícil. Hoje eu vejo a questão do preconceito que eles tinham por eu ser uma criança imigrante, lá sentada na rua procurando alguém, sabe? E hoje eu entendo melhor. Mas pra mim era só questão de tempo até ter uma freguesia, entende? Pelo que a gente tinha conversado um pouco antes aqui, eu fiquei sabendo que aconteceu alguma coisa no meio disso tudo. E você não contou pra gente até agora qual que era essa atividade tão mal vista que você tava fazendo ali e as pessoas acabaram te julgando. Eu tava lá nesses lugares pra engraxar sapato. Pois meu tio era um engraxate que ganhava bastante dinheiro. Minha família precisava de dinheiro e meu tio ganha muito dinheiro com isso, por que não eu começar agora a tentar ganhar dinheiro também? O que acabou acontecendo, que você acabou parando com isso? O que acabou acontecendo depois de você já conseguir, quando você estava indo atrás mesmo das pessoas? O que acabou acontecendo? Bom, teve uma vez que eu tava sentado numa praça, né? E eu tava lá esperando e ninguém passava. Eu sempre falava para as pessoas que eu tava engraxando e tal, só que as pessoas passavam batido. Ninguém ligava pra mim ali. Até que em um certo momento eu sentado ali, vi um homem vindo na minha direção
E eu notei que o sapato, tipo, todo sujo. Eu tive uma brilhante ideia na hora. Meu Deus, eu tenho que engraxar o sapato desse homem. Ele vai querer, nesse momento, meio que desmistificou tudo. Pois ele era um fiscal. E ele veio já me xingando, perguntando onde estava a licença. E eu nem sabia o que era licença naquela época. Tipo, como eu ia saber que precisava de uma licença para poder engraxar sapato? Como eu ia saber o que era uma licença? Entende? Eu não tive uma base de estudos, não tive nada. E ele já veio me xingando, perguntando cadê a licença, não sei o que, falando que ia me multar. E eu não consegui entender nada. O que ele acabou fazendo? Ele me agarrou pelo colarinho e perguntou cadê minha licença. E eu não entendia, de verdade. Então ele me levou lá pra casa dos meus pais, falando que ia cobrar a multa. E minha mãe atendeu a porta e meu pai ficou só lá atrás ouvindo, pois ele não queria nem chegar perto pra não explodir. E minha mãe aos prantos falando que não tinha condições de pagar a multa, nem sabia que eu tava trabalhando com isso. E pois eu queria realmente fazer uma surpresa, né? E ele falando que eu tava trabalhando sem a licença, que eu estava fazendo inocência, pois eu estava fingindo não saber, quando na verdade eu realmente não sabia. O que esse fiscal acabou fazendo? Ele realmente cobrou alguma coisa? O que esse fiscal acabou fazendo, assim? Ele acabou cobrando alguma coisa de você, da sua família? E a multa, independente do que minha mãe disse, ele cobrou a multa. Eu fui pra dentro de casa. Mas seus pais tinham dinheiro pra pagar essa multa? Meu pai ficou me batendo. Eu ouvia minha mãe chorar, pois não tinha o dinheiro pra pagar. Ele queria 20 mil réis. E não tinha esse dinheiro, devido às condições financeiras. Minha mãe foi lá e juntou tudo que ela tinha pra coisas emergenciais, como alguma doença ou coisas do tipo. E era 8 mil réis. E isso foi tudo embora. E o fiscal virou e falou que tá bom, ele ia perdoar os outros 2 mil. E nisso ele guardou o dinheiro no bolso e foi pra um bar qualquer beber 18 mil réis de cerveja. E foi uma situação muito delicada pra sua família, né? Mas hoje, como você vê esse tipo de coisa? O que você pensa sobre o que aconteceu? Por que esse tipo de coisa aconteceu? Eu acho muito pelo preconceito que as pessoas têm. É uma situação bem difícil, né? E ainda mais pra uma criança acabar trabalhando e ainda assim a família acabar perdendo dinheiro com só tentativa de você ajudar e tal. Mas que gostaria de estar me despedindo aqui. Foi um prazer, Pedrinho. Eu ouvi sua história, muito comovente. Mas ainda bem que no final deu tudo certo, né? Hoje em dia você tá muito melhor. Você conseguiu um emprego, consegue ajudar aí a sua família, né? Irmãos que ficaram. E eu gostaria de estar me despedindo aí, Pedrinho. Ok, adeus. Muito obrigado adeus. Me chamar hoje. Foi muito bom fazer esse desabafo de uma história da minha vida. Ok, Pedrinho. Então, gente, isso foi tudo por hoje. Essa história muito comovente aí, né, do Pedrinho, que nos deixa uma reflexão sobre como os imigrantes eram vistos em 1900. Vamos acabando por aqui e voltaremos com mais histórias como essa, ou com alguns outros podcasts. Temos vários aí na nossa playlist. É só você acessar aí a nossa playlist. E por hoje isso é tudo, gente. Tenha uma boa noite.